Se você observar na página 33, ele fala ali um títulozinho rapidinho, razões inversas. Agora, duas razões são inversas quando o produto entre elas, quando você multiplicar essas razões, for igual a um inteiro. Então, por exemplo, porque você sabe que a razão ela é uma fração. É uma divisão, ela é uma fração. E numa fração, você pode multiplicar numerador e denominador. Então, quando você pegar duas frações, duas razões, e multiplicá-las, e você encontrar o numerador igual ao denominador, você deve lembrar que isso simboliza um inteiro. Então, quando isso acontece, as razões elas são chamadas de razões inversas, tá? Ok? Mas vamos lá no Investigue, Dialogar e Conhecer, dessa mesma página. Vamos lá, ele fala o seguinte inicialmente. Imagine uma situação em que um grupo de 30 componentes seja dividido em dois subgrupos. Um subgrupo com 12 membros e o outro com 18 membros. Uma vez criada essa situação, responda às questões a seguir. Número 1. Com os valores 12, 18 e 30, é possível formar 6 razões distintas, diferentes. Escreva essas razões e o que cada uma delas significa. Ok? Então, falou grupo, né? E você sabe que a razão ela é nada mais é do que a divisão entre dois elementos. Então, o que o SAI estabeleceu? Que esse grupo é composto por cães e gatos, um total de 30 animais. Você poderia botar objetos, lápis e caneta, tanto faz. 12 gatos e 18 cachorros. O primeiro que ele fez foi 12 para 30, em relação entre gatos e o total de alimentos. A segunda razão que ela criou foi um total de animais para gato. Inverteu a situação. Ficaria, então, no caso, 30 sobre 12. Você vai manuseando as frações de forma a ter interesse. Terceira razão, ela colocou a razão entre cachorros e o total de animais. 18 e 30 avos. A quarta, ela inverteu. Colocou a razão entre o total de animais e o número de cachorros. Então, ficaria 30 em 18, que simplificando, porque a fração pode ser simplificada, correto? Deu 5 terços. E depois ela colocou a razão entre a quantidade de gatos e cachorros. Então, ficou 12, 18 avos. Ou o contrário, a razão entre os cachorros e gatos. Ficaria 18, 12 avos ou 3 meios. Então, quando você fala em razão, por ser uma fração, o valor que eu tiver, eu posso criar uma fração, desde que eu submeto esses valores a criar uma fração, ok? Pensa sempre nisso. Razão, ela é uma divisão que expressa uma fração. Questão de número 2, ela fala o seguinte: considere agora um grupo de pessoas no qual a razão entre as pessoas do primeiro grupo para o segundo é de 3 para 5. Apenas com essa informação é possível determinar todas as outras razões. Explique como isso é feito. Uma razão entre 3 e 5. Basta você imaginar que para 3 pessoas de um grupo, vai haver 5 do outro, correto? Como se fossem animais. Para 3 gatos, vai ter 5 cachorros. Logo, em cada grupo, eu posso falar que vou ter 8 pessoas no total. Então, com isso, eu criaria 3 elementos. 3, o 5 e o 8. Aí, através desses 3 valores, eu vou criar frações pertinentes a isso.
Por exemplo, 3/5 poderia também ser 5/3. Poderia falar 3/8 ou 8/3. 5/8 ou 8/5. Então, basta eu alternar essa quantidade que eu tenho, que eu quero. Terceira questão. A partir do exercício anterior, é possível notar que, mesmo sabendo todas as razões, não é possível determinar exatamente a quantidade de pessoas em cada grupo, nem o total de pessoas. Por que isso ocorre? Você sabe que, no caso por ser uma fração, existem chamadas frações equivalentes. Elas vão aumentando cada vez mais. Então, por esse motivo, não tem como você ser preciso na quantidade exata dos elementos que compõem um grupo inteiro. Então, olha bem, isso ocorre porque as frações não dizem nada sobre o total de pessoas. Sabemos que em 3 em cada 8 pessoas tem determinada característica, mas não sabemos quantos grupos de 8 pessoas foram contados no total. Então, não tem como. Por que não? Vou tornar a falar. A fração, ela tem as chamadas frações equivalentes. Ou seja, elas podem crescer infinitamente até chegar a um determinado valor. Então, por esse motivo, não tem como você prever o que pode acontecer. Tá? Questão de número 4. Considere que, na situação da questão número 2, se o total de pessoas do grupo fossem 24, ao invés de 8, fossem 24 pessoas. O total, hein? Total. Com essa informação, descubra a quantidade de pessoas nos dois grupos. Então, ela fala que o total de pessoas, no caso, seria 24. Correto? Mas se você... Desculpe. Mas se você pegar da seguinte maneira, 3 mais 5 dá 8, que nós fizemos. 24 dividido por 8 vai dar 3. Correto? 3. Como a fração que ela me deu inicialmente foi 3/5, se você observou, foi 3/5, 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 3 dá 15. 9 mais 15 daria 24. Então, eu poderia afirmar o seguinte, que vai ter 9 pessoas num grupo e 15 pessoas no outro grupo. Porque o crescimento delas, ele é constante, ele é o mesmo. Então, olhem bem, ele falou que nossa fração inicial era 3/5, que deu um total de 8. Somando 3 com 5 dá 8. E ele fala que somando os dois grupos, ele obteve 24. O que fazer? Eu divido 24 por 8, eu vou achar 3. Vou achar 3. Então, o que fazer? Basta multiplicar os grupos que eu tive por 3. Então, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 9 mais 3, 9 mais 15, melhor dizendo, deu 25. O resultado eu quis mostrar. Ok? Observe o seguinte. Na página 35, questão de número 1, ela me dá um enunciado. Acompanhe esse enunciado do seu livro aí, por favor. Em uma razão, o antecedente, quer dizer, o numerador, é 2/3 mais 3/4. É uma fração que eu posso reduzir a fração a um valor só, um elemento só, numerador e denominador. Posso fazer a cálculo entre ela. E o consequente, no caso, meu denominador, é 2/3 menos 3/4. Determine a inversa dessa razão. Quando ele fala inversa, no caso, é quando eu troco a posição. O numerador vem para baixo e o denominador vai para cima. Isso é a inversa. Meu primeiro passo aí
é resolver os parênteses. O primeiro passo é esse. Então, o antecedente, no caso, é 2/3 mais 3/4. Achando o MC, ficaria 12. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Mais 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, ficaria 17/12. Isso é o antecedente. O consequente é 2/3 menos 3/4, que ficaria 8 menos 9 sobre 12. Que daria menos 1/12. Eu vou achar agora a minha razão. 17 sobre 12 dividido por menos 1 sobre 12. O que fazer? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de menos 1 sobre 12 é menos 12 sobre 1. Simplificando, tirando 12, que é o mesmo, em cima e embaixo, que nós já aprendemos isso no sexto ano, ficaria, então, menos 17 sobre 1. Essa é a minha razão. Mas o que ele pede? Ele pede a razão inversa. E por pedir a razão inversa, eu tenho que trocar a posição dos elementos. O denominador vai para cima e o numerador vem para baixo. Ficaria, então, menos 1 sobre 17. Essa seria a nossa resposta. Então, eu posso fazer a minha conta normalmente e só mudar a minha resposta no final, sem problema nenhum. O que o Sage mostrou, e que já trocou antecipadamente. Às vezes você pode até se enrolar nisso. Então, faça com calma e com atenção para que você não se enrole em relação a nada. Essa é a ideia da matemática. É fazer com que você não se enrole em nada que você vai fazer. Tá? Questão de número 2. Ela é mais rápida um pouquinho. Ele fala o seguinte: determine a razão natural entre as medidas indicadas em cada item. Ok, Amanda? Transformando as unidades de medida quando for necessário. O que é isso? Razão é a divisão entre dois elementos que possuem sempre a mesma unidade. Então, letra A, 15 metros, 10 metros e 15 metros. A unidade é a mesma. Fica, então, 10 sobre 15, simplificando 2/3. Ok, Esther? Letra B, 18 metros quadrados e 36 metros quadrados. A mesma unidade. Então, fica 18 em 36, simplificando 1/2. Letra C, 21 metros cúbicos e 18 metros cúbicos. Mesma unidade. Deu 21 sobre 18, simplificando 7/6. Aí, continuando, tá? Letra D, 15 quilos e 35 quilos. A unidade é a mesma, ficaram, então, 15 em 35, simplificando, daria 3/7. A letra E já não. Ele fala em 5 quilogramas e 2.000 gramas. Quilograma e grama não são iguais. Então, eu não poderia fazer de início. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que lembrar que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Ou seja, então 5 quilogramas teria que ter 5.000 gramas. Isso é transformar as unidades. Então, ficaria o quê? 5.000 dividido por 2.000. Tirei 3 zeros embaixo e em cima, ficou apenas 5 meios. Letra F acontece a mesma coisa. É 20 metros quadrados e 2 decâmetros quadrados. Opa, a unidade não é a mesma. Não poderia resolver. Olha que eu tenho que lembrar que 1 decâmetro quadrado ele tem 100 metros quadrados. Ou seja, então, 2 decâmetros quadrados vai ter 200 metros quadrados. Então, o primeiro passo, nesse caso, é transformar as unidades. Feito isso, eu vou aplicar a razão. Ficaria, então, 20 sobre 200. Tirei um zerinho,
ficou 2 sobre 20. Dividindo por 2, ficaria apenas 1/10. Então, pessoal, está aí na sua telinha a D e a F, ok? Na página de número, ainda, questão de número 3, né? Fala o seguinte: em uma partida de handball, Júnior conseguiu marcar 9 gols em 12 arremessos. 9 gols em 12 arremessos. João, por sua vez, tentou 12 vezes e marcou 12. Então, João, o que ele fez? Ele jogou 16, ele jogou, no caso, 16 vezes e marcou 12 gols. Se o desempenho dos jogadores é dado pela razão entre os acertos e erros, nessa ordem, quem teve melhor desempenho na partida? Então, olha bem, o desempenho é dado pelo número de acertos e erros. Então, por exemplo, Júnior, quer dizer, ele jogou 12 vezes, acertou 9. Então, ele errou 3. Então, a razão de Júnior, no caso, é 9/3. Simplificando aí, daria 3 sobre 1. Vamos agora, no caso, para um amigo João. João, ele jogou 12 vezes, 16 vezes, quer dizer, acertou 12. Quer dizer que ele errou 4. Qual o desempenho dele? É 12 sobre 4, que daria também 3 sobre 1. Uai. Mas quem teve menor desempenho? O desempenho de ambos é o mesmo. Ó, Júnior, 9 sobre 3. João, 12 sobre 4, que deu 3 inteiro. Então, o desempenho dos dois foi o mesmo. Página 36 agora. Ela é bem rapidinha, essa página é gostosa. Considere um carro que mantém uma velocidade de 70 km por hora e converse com colegas sobre a situação e sobre as questões que seguem. Tire suas dúvidas com o professor e anote as conclusões. Então, olha bem o seguinte. Preencha a tabela com a distância percorrida por esse carro e cada intervalo de tempo de 1 hora. Então, olha só. Em 1 hora, ele percorreu 70 km. A velocidade dele é a mesma. Em 2 horas, 140. Em 3 horas, 210. Em 4 horas, 280. Em 5 horas, 250. Em 6 horas, 420. Observem que a cada hora que ele aumenta, ele também aumenta, no caso, 70 km percorrido. Ok? Preencher a tabelinha. Aí ele pergunta o seguinte, letra A. É possível dizer que a distância percorrida é proporcional ao tempo? Sim. Por que sim? Porque a razão entre os elementos é o mesmo. Olha só. Distância e tempo. 70 por 1 dá 70. 140 por 2 dá 70. 210 por 3 dá 70. 280 por 4 dá 70. 250 por 5 dá 70. Reparem que a razão é a mesma. Então, quer dizer o quê? Que ele é proporcional, sim. A letra B. É possível prever a distância que o automóvel percorre em 10 horas? Com certeza, sim. Você pode ver que a cada 1 hora que aumenta quantos quilômetros? 70. Em 6 horas, 420. Em 7 horas, 490. Em 8 horas, 560. Em 9 horas, 630. Em 10 horas, 700 quilômetros. Então, é possível, sim. Questão agora de número 2. Considere agora a seguinte tabela, que apresenta a distância percorrida por um carro a cada hora. Olha que interessante, hein?
Nesse caso, é possível prever a distância que o móvel terá percorrido em 10 horas? Justifique sua resposta. Olha só, então. Em 1 hora, ele percorre quantos quilômetros? 60. Em 2 horas, 120. Em 3 horas, 200. Em 4 horas, 280. Em 5 horas, 210. Em 6 horas, 410. E assim por diante. Agora, será que dá para prever em 10 horas onde ele vai estar? Para que isso aconteça, a razão entre a distância e o tempo tem que ser sempre o mesmo valor. Então, vamos ver aqui, ó. 60 por 1 dá 60, legal. 120 por 2 também dá 60. Agora, 200 por 3 não dá 60. Daria 67 aproximadamente. Ou seja, ela é diferente. Então, por esse motivo, por um dos elementos possuir a razão diferente, não é possível prever essa distância, pois, no caso, a distância e o tempo não representam elementos proporcionais. Tá? Só apenas por isso. Então, para você prever o que acontece entre duas grandezas, se eles conseguem aumentar ou não, é necessário que a razão entre todos os elementos sejam os mesmos fatores. Ok? Página 37 agora, questão de número 1, que ela começa, né? Ele pergunta o seguinte, você deve lembrar da nossa transmissão online, indique os meios e os extremos das seguintes proporções. Aí tem lá 3/5, 9/15. Quais são, no caso, os meios? É o 5 e o 9. Quais são os extremos? É o 3 e o 15. Obrigado, meninas, pela confirmação. Letra B. É 4 dividido por 3, que seria 4 sobre 3, e 16 sobre 12. Os meios é o 3 e 16, e os extremos é o 4 e o 12. Questão agora de número 2. Assinale os itens que apresentam uma proporção na ordem em que os números foram dados. Lembrando, o que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões. Duas razões, quando se tornam iguais, elas criam uma proporção. Outro fator, a propriedade fundamental de proporção fala o quê? O produto entre os extremos é sempre igual ao produto entre os meios. Então, na letra A, tinha lá, a sequência era 8, 5, 24 e 15. Então, o que fazer? 8 sobre 5 tem que ser igual a 24 sobre 15. Se você simplificar o 24 e o 15, dividido por 3, também daria 8/5. Então, ficariam duas frações iguais. Então, a letra A é uma proporção. Letra B, 6, 4, 5 e 3. 6 sobre 4 e 5 sobre 3. Eu posso simplificar o 6 sobre 4. Dividido por 2, daria 3 meios. 3 meios é igual a 5 sobre 3? Não. Então, por esse motivo, não é uma proporção. Letra C, 100, 0,1, 10 e 0,01. 100 sobre 0,1 tem que ser igual a 10 sobre 0,01. Como aí é fração, se você dividir o 100 por 0,1, você acharia 1.000. Se você dividir o 10 por 0,01, também daria 1.000. Como 1.000 é igual a 1.000, quer dizer o quê? Eles são proporcionais. Então, letra C, verdadeira. A letra D, agora é 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/6. O que fazer? 1/3, 1/2 sobre 1/3 tem que ser igual a 1/4 sobre 1/6.
Como se faz divisão de frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficaria 1/3, 1/2 vezes 3 sobre 1, igual a 1/4 vezes 6 sobre 1. Multiplicando, então, ficaria 3/2 igual a 6/4. 3/2 não se simplifica. 6/4, sim. Se você dividir por 2, ficaria, então, 3/2 igual a 3/2. Então, por isso também a letra D é uma proporção. Ok? Agora começa a trabalhar a propriedade fundamental de proporção. Por exemplo, na terceira questão, ele fala o seguinte: qual é o valor de y, sabendo que os números 14, 18, 70 e y formam uma proporção? Então, 14 por 18 igual a 70 por y. A regra fundamental fala o quê? O produto dos extremos é igual aos meios. Ou seja, então, 14 vezes y tem que ser igual a 18 vezes 70. Então, 14y igual a 1.260. Y igual a 1.260 por 14. Você acharia y igual a 90. Achei y. Usando o quê? A regrinha geral de proporção. Questão de número 4. Alexandre deseja construir um retângulo proporcional a outro retângulo. Então, são dois retângulos proporcionais, cuja razão entre a base e a altura é 5/3. Então, a razão de um retângulo é 5/3. Eu quero construir um outro retângulo que são proporcionais, quer dizer, existe uma igualdade entre eles. Então, base 5, altura 3. O novo retângulo vai ter uma base que mede 35. E a largura ou a altura eu não sei, chamada de x. Então, ficaria 5 sobre 3 igual a 35 sobre x. Se você observar, tem várias formas de você fazer, gente. Do 5 por 35, aumentou 7 vezes. Então, do 3 para x, também aumentaria 7 vezes. Ficaria 21. Ou multiplica cruzado. Ó. 5 vezes x igual a 3 vezes 35. Então, 5x igual a 105. X igual a 105 por 5. X igual a 21. Então, 21. A questão agora de número 5 da página 38 fala o seguinte: hoje a razão entre a idade de dois irmãos é 5/4. Quer dizer, a do mais velho para o mais novo. O mais velho tem 25 anos. Quanto vai ter o mais novo? Então, ó, 5 sobre 4 igual a 25 para x. 5x igual a 100. X igual a 100 por 5x igual a 20. Letra B. As razões no ano seguinte são proporcionais? Não. Que um teria, no caso, daria 26, o outro 21. Então, não são proporcionais.